O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Bem-vindos a mais um programa aqui na UpTV, programa Show de Negócios comigo, Melissa. E é claro que a sua presença, como sempre, é muito importante. Primeiramente, eu queria informar vocês que a Márcia Ruiz teve um problema de saúde. Beijo, Márcia, espero que esteja tudo bem com você. Então, de última hora, tivemos que fazer uma operaçãozinha, assim como foi divulgado nas redes sociais. Ela não estará conosco hoje, mas iremos agendar uma nova data para ela. Ao meu lado está o Roberto Domingues. Ele vai falar um pouquinho sobre uma arte marcial milenar chamada Kwang-Do. Muita gente desconhece como funciona essa arte, mas eu tenho certeza que você, junto comigo, vai conhecer um pouco mais sobre esta arte. Não é verdade, Roberto? Muito obrigada por você. Boa noite, Melissa. Boa noite, internautas. Muito obrigado. Desde já eu agradeço muito a atenção e essa maneira de divulgar a nossa bela arte. É verdade. Ele é da Academia União Kwang-Do. Kwang-Do Brasil. Eu queria que você primeiramente falasse, o Kwang-Do ele não é tão divulgado mais. Infelizmente não. É uma arte milenar. Uma arte milenar sino-vietnamita. Basicamente é um Kung Fu, mas é um Kung Fu da origem vietnamita. Entendi. Como que há quanto tempo ela existe e como é que ela surgiu? O Kwang-Do em si, ela foi fundada pelo grão-mestre, atualmente ainda vivo, Pan Chuan Tong, conhecido pelos alunos como Mestre Tong. Ela nasceu em si em 1981 e foi trazida aqui pelo mestre Sérgio Balbio, e hoje ela é representada no Brasil pelo meu mestre Evandro Crestani, que atualmente ele é quinto dan, faixa preta quinto dan de Kwang-Do. Ele, desse estilo, ele já tem outras especialidades, mas ele se especializou no Kwang-Do com, se não me falha a memória, com 30 anos de treino. Nossa, é bastante tempo. Muito tempo. Quanto tempo demora para uma pessoa atingir o período, digamos, não sei se chama faixa preta? Vamos começar. É por faixas que determina a graduação da pessoa? Nós trabalhamos desse jeito. O aluno iniciante começa com uma faixa branca. E aí, de acordo com os graus que ele vai atingindo, a gente fica com uma fitinha. Que chama de CAP. Atingiu o quarto CAP, tá na faixa preta. Aí você vira uma faixa preta. Então começa com a faixa branca e logo em seguida a faixa preta, não tem outras? De 4 anos e meio a 5 anos, você faixa branca, vai no primeiro CAP, segundo CAP, terceiro CAP, vai até quarto CAP. No quarto CAP você faz um exame um pouco diferente às portas fechadas. Aí você é titulado como grau de instrutor. Entendi. E aí, quando você atinge o grau de instrutor, você tem o Dan? Não. O grau de instrutor faixa preta, ela indica que você concluiu o básico. Entendi. E a faixa preta, ela tem um simbolismo de luto, ou, como a gente costuma dizer, um novo começo. Entendi. Aí depois que você faz o segundo exame, depois da faixa preta, você se torna primeiro Dan, segundo Dan. Aí você ganha uma faixa preta com um friso vermelho em volta. E para nós significa que o Kwang-Do já está correndo no nosso sangue, que é o significado do friso vermelho. Na realidade, o Kwang-Do ele é cheio de simbolismos. A arte marcial é feita de simbolismos. E, inclusive a vestimenta de vocês, elas são simbólicas. A vestimenta é uma característica do Vietnã, é uma característica realmente do estilo, que o mestre Pan Chuan Tong atualmente ainda vivo. Vamos falar um pouquinho dele? Sim. Ele atualmente mora na França, ele é ex-guerrilheiro da Guerra do Vietnã. Olha que interessante. E assim, a nossa vestimenta é uma característica que ele trouxe pra gente. Né?
Ele chegou a lutar na guerra usando a arte marcial? Assim, ele foi, se eu não me engano, general, coronel na Guerra do Vietnã. E ele chegou a usar essa arte? Assim, o Mestre Tong, ele é formado, se eu não me falha, em vários estilos de artes marciais, chinesas e vietnamitas. Para um resumo do Kwang-Do, ele mesclou todos os estilos que ele conheceu, separou o que ele achou interessante, útil, aplicável. E foi em 1981 que ele realmente fundou o estilo. Entendi. Qual é a diferença, provavelmente deve ter alguma diferença, entre o Kwang-Do e como é que chama? O Kwang-Do, ele surgiu do Vietnã. Sim, mas é uma outra arte marcial próxima. Chinesa? Kung Fu. Isso. Qual a diferença entre o Kung Fu e o Kwang-Do? Absolutamente nenhuma. São iguais. Assim, é um Kung Fu vietnamita. A arte marcial, ela teve origem no Vietnã, então pode-se dizer que veio mais sino vietnamita, ou Viet-Vodao. Mas, como tem características do Kung Fu, ela é um Kung Fu. A diferença é a metodologia de ensino e vestimenta e essas coisas. Existem muitos filmes hoje em dia que utilizam o Kwang-Do, né? Houveram, principalmente na década de 80, que usava realmente esse Kung Fu e o Kwang-Do nos filmes de luta. Ainda isso foi difundido, ajudou a arte marcial? Como é que funcionou isso? Assim, há uma fase teve um tempo que Kung Fu era Kung Fu. Não tinha diferença de estilo disso e estilo daquilo. Sim. Mas assim, se você for ver bem, os chutes são parecidos, os golpes são parecidos, mas é a forma de aplicar que mostra a diferença do estilo. Sim. Eu até trouxe uma coisa para você hoje para mostrar para você assim o que é o nosso estilo. O vídeo está no ponto? Esse é um vídeo do meu mestre. O nome do teu mestre é? Evandro Crestani. Evandro Crestani. Ele pode passar. Isso foi algum seminário, alguma coisa? Foi um campeonato? Esse foi uma demonstração que a gente resolveu fazer para divulgar mesmo. Mostrar um pouquinho da capacidade do meu mestre. Essa arte, a luta foi feita dentro da academia de vocês? Isso, essa demonstração foi feita na academia. A luta é com espadas e facas. Isso também a gente luta com várias armas tradicionais. Quais são as ferramentas que vocês usam? Bem, existem armas de contusão, que seria o nunchaku, bastão curto, bastão longo, nunchaku de 3 partes, dividido com corrente, armas de articulação, que é o nunchaku, a corrente, existem as lanças, as foices, as espadas, os sabres. Tem uma boa variação, basicamente são quase todas as armas brancas, são quase todas. E aí, nelas vocês incluem golpes, isso? Isso. E assim, o treinamento com armas, ela exige um pouco mais do atleta. Assim, não é assim, você prende uma arma e você vai ficar bom na arte marcial. Mas ela vai exigir uma qualidade alta, porque a arma branca é uma arma. Sim. Se você tiver erros, não é assim, não vai acontecer nada. Então a concentração tem que ser bem maior. Agora, Roberto, como que você descobriu o Kwang-Do e como que você se interessou por isso? Bem, na verdade, eu já conheci o meu mestre, porque ele já foi um antigo mestre do meu pai quando eu era criança. E teve uma fase na minha vida que eu sempre gostei de arte marcial, mas teve uma fase na minha vida que eu falei assim, hoje eu vou começar uma academia. Aí eu sempre procurei Kung Fu disso, capoeira disso, vários estilos de arte marciais, eu procurei vários. Aí de repente eu tava no ônibus, eu passando assim, nossa, eu conheço aquele cara. E quando eu visitei a academia, eu cheguei para ele e falei assim, você deu aula com meu pai. E na dúvida assim, quem é seu pai? Aí eu falei o nome, fui tocando os detalhes, e falei, nossa, eu lembro dele sim. Aí nessa eu já conhecia a qualidade técnica do meu mestre. Entendi. Sabia o grau de ensino que ele tem, de conhecimento, ele tem um grau de ensino bem excepcional. E posso dizer com segurança que arte marcial em si, o instrutor dá um bom diferencial dos alunos, que afinal é o aluno que faz o estilo. Sim. Mas ele acabou te ensinando e te trouxe realmente para isso. Até hoje você está com ele?
É o Eu mesmo. tô treinando com ele faz 9 anos. Há 9 anos você treina? Isso, E você não se interessou por nenhuma outra arte marcial? nunca. E das outras artes marciais, o que você acha? Qual é a mais parecida? Como que você vê as outras? Olha, eu não tenho nenhum preconceito sobre todas as artes marciais, que cada um busca o seu foco, né? Algumas Claro. chão, algumas aéreas, algumas autodefesa, algumas técnicas só de esquiva. Mas, assim, eu costumo dizer que o atleta tem que se adaptar ao estilo. Às vezes, o atleta entra numa academia e fala, aquela academia é fraca. Não é que a academia é fraca, simplesmente você não se adaptou àquele estilo. Eu me adaptei no estilo que eu estou até hoje, e vou pretendo, se Deus permitir, até o dia do meu falecimento. E você começou a trabalhar com isso. Fato, eu trabalho sim. E há quanto tempo? Eu dou aula para crianças e para adultos também, faz uns, acho que 5 anos, se eu não me engano. Quando que você chegou e falou, ai, agora está na hora de eu começar a trabalhar? Ou todo mundo geralmente começa a trabalhar com Taekwondo? É que assim, infelizmente no Brasil, as artes marciais em si não favorece muito o praticante para exercer a profissão para frente. Uhum. Mas chegou no momento da minha vida eu falei assim, vou jogar o negócio para frente. Claro, de cara ninguém, como eu posso dizer, Não é tão aceito. não é tão aceito de cara, porque o fato de Taekwondo ninguém ouviu falar, nunca ouviu falar. Parece que você também... É pouco conhecida, realmente. Eu tive assim que eu fiquei sabendo de Taekwondo, eu fui procurar na internet. Inclusive, eu comecei escrevendo errado, eu não sabia como que escrevia. Eu vou procurar, não aparecia nada. Eu falei, não existe. Se você aceita numa escola ou numa academia, a diretora vai simplesmente perguntar, o que é isso? Eu não posso conhecer, deixar um cara que nunca ouvi falar na vida, não sei como é que é o seu grau, sua formação, como é que eu vou deixar você trabalhar com minhas crianças? Porque afinal, trabalhar com criança é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, até mesmo porque, querendo ou não, além de tudo, tem uma educação dentro da casa, tem e toda a responsabilidade cai dentro daquela escola. Isso. E sem falar que eu costumo até brincar com as mães dos meus alunos que elas pensam que eu estou ensinando violência para a criança. É verdade. Que é um preconceito, o pessoal pensa que artes marciais é violência. Não, artes marciais é saúde, é disciplina, é autocontrole. E aula de criança não é assim, vamos ensinar uma a quebrar a cara da outra. Acho que com meus alunos, claro, criança é criança, eles têm os problemas entre eles, mas eu nunca tive uma reclamação assim, meu filho bateu no outro moleque por causa da sua aula. Não, nunca tive essa reclamação. Eu sempre tive bons resultados, sempre tive A uma boa pessoa educação. começa a ser mais disciplinada, a criança mesmo, quando começa a aprender, ela se torna mais disciplinada? Claro, sempre. A arte marcial em si, ela favorece uma disciplina para a criança. Claro, aí pode, né? Mas Sim, o comportamento a tem que imitar. educação vem de casa, mas a disciplina muito para organizar as próprias coisas, para trabalhar trabalhos dentro de casa, porque você começa a ter regras. Então, o respeito chama-se também de mestre, né? Na verdade, o mestre vem de acordo com o nível do aluno. Eu sou um nível de professor. Tá. Instrutor, professor e mestre. Entendi. E aí, mas querendo ou não, ela vai ter que respeitar o instrutor, ela vai ter que aprender. Sim, sim. E isso ela vai levar também para aquela vida dela dentro de casa. Vai chegar para falar, mamãe, agora sim não. Eu tenho um aluno meu que ele brincou comigo. A mãe do meu aluno chegou brincando comigo e falou assim, isso que o meu filho está fazendo em casa, que ele fica assim, mãe, não pode ficar aqui, mãe tem que ficar no tatame. E era porque você fala que tem que ficar no tatame. Isso, sim. Não, é que assim, em aula é no tatame. Fora de aula, já está na parte da escola. Entendi. E como que é essa aceitação? Os diretores, professores, eles respeitam o seu tatame, o seu limite? No meu horário de aula, eu que trabalho. Nenhum professor, nenhum diretor, eles não opinam porque não é a formação deles. Porque assim, eles se formaram na pedagogia. Eu me formei no modo de instituir a criança a uma vida marcial. Seria uma vida marcial. Respeitar, ficar no seu lugar. Sim, claro. E sem falar, condicionamento, alongamento e melhor da postura. Para você, o que mudou do que você era antes depois, e quando você começou a fazer a arte marcial? Eu era um banana. Em qual sentido? Eu era muito bobão, assim, eu não sou uma pessoa baixa, mas também não sou uma pessoa alta. E como eu sempre fui fora do meu peso, tanto que na minha adolescência eu fechei com quase 5 quilos. E não era 5 quilos de músculo, era
assim, de gordura mesmo. Era aquela coisa, tu picava à toa, eu caía por qualquer coisa, eu era desgonçado. E pelo meu sonho de sempre fazer artes marciais, eu comecei a treinar com 22 anos, digamos assim, mais ou menos, 22 anos, pra me dar um jeito. Inclusive tem até um outro vídeo que mostra um pouquinho como é que é essa habilidade de perder a sua desengonçada. Deixar de ser desengonçado. Entendi. Realmente tem um tá com a vídeo aqui. Então, vamos ver mais um videozinho aí nosso. Olha aí. Você estava começando a aprender isso? Isso, eu acabei de formar a faixa preta aí. Essas aí são as armas brancas, a gente começa com bastante preta, assim, uma faixa preta. Quanto tempo existe algumas posições ou alguns tipos de golpes para cada grau, para cada... Bem, tem uma frase que eu vi uma vez na minha academia que é assim: arte marcial sem postura não é arte marcial. Não se deve fazer técnicas desse tipo sem saber o que está fazendo. Então sempre tem uma postura certa, um condicionamento certo, uma didática certa para ensinar. Afinal, não é pega, pula e para baixo todo santo ajuda. Isso é verdade, não é briga de rua, né? Não, longe disso. E as pessoas podem se machucar durante um treino? É um esporte de contato. Acidentes podem acontecer. Mas assim, existe a técnica para não... Claro, afinal, tem algumas, que nem essa, por exemplo, de defender da espada. Pode ser tatame lá embaixo, mas a gente faz isso no chão duro. Olha essa, por exemplo, de jogar a pessoa pro chão pelo pescoço. Se a pessoa não pegar a didática de como cair no chão, a pessoa vai se quebrar toda. A gente sempre costuma dizer que antes de aprender a jogar alguém no chão, a gente tem que aprender a cair. As pessoas, vocês trabalham com isso de aprender a cair, de ter uma queda? Constantemente. Afinal, aquela coisa, antes de você aprender a andar, você aprende a engatinhar. E quando depois que você aprende a engatinhar, a cada tombo que você vai começar a ter a noção de andar. Isso é verdade. É bem interessante também. Acabou? É bem legal. Parabéns pelo esporte diferente. Inclusive, acho que muita gente está aprendendo aqui conosco esse esporte que realmente não é tão conhecido mais. Você tem ideia de quantas academias existem hoje no Brasil? Olha, existem uma em Santo André, em Poá, em Pescava, e no norte, no nordeste, tem algumas academias que vai incluir o nome agora, Macapá, Lagoa, Manaus. Então são poucas. É um estilo que ainda está em ascensão ainda. Mas, graças a Deus, a gente está tendo um bom reconhecimento pelo público. Isso é excelente. E todo aluno que entra na academia volta no dia seguinte. Isso é ótimo. Eu até trouxe para você algumas fotos do meu mestre, para você ver, só pelas fotos, a qualidade técnica dele. Nós daqui a pouquinho vamos ver. Mas deixa eu perguntar antes, assim, as pessoas, elas têm curiosidade, elas vêm perguntando como é que funciona, se isso é mais para, como eu posso dizer, a pessoa, na realidade, vai lá buscando uma defesa pessoal? A gente tem um público bem variável. Inclusive, tem gente que entra lá porque apanhando na rua, não quer que isso aconteça. Tem gente que entra lá porque quer buscar uma saúde, mas não gosta de musculação, quer uma coisa mais aeróbica. E tem aquele... E é muito movimentado, né? Muito movimentado. É aeróbica pura. E, assim, é um condicionamento diferente. Existe o condicionamento que faz o trabalho muscular e o condicionamento aeróbico, que é uma outra área. Quantas calorias perde, em média? Você tem ideia, não? Por Olha, hora? Você emagrece, mas não adianta você sair do treino e comer, claro que não. Milagre não fazemos. A academia fica ao lado do McDonald's. Imagine você sai assim, você fala, agora sim, agora eu vou emagrecer, vou entrar na academia e daqui 2 minutos você acabou de perder ali suas 800 calorias e bora para um Big Mac. Era mais 2.000 calorias. Realmente isso não tem jeito. Inclusive tem um caso antigo que aconteceu, eu até achei engraçado, que um cara apareceu na academia todo estourado. Aí ele perguntou do estilo, como é que funciona, ele chegou e perguntou bem assim pra mim, em 2 meses eu vou estar apto a bater em um cara? Eu cheguei assim pra ele, nós não vamos ensinar você a bater, assim a se defender. E se eu disser pra você que em 6 meses você vai estar bom pra se proteger, eu vou estar mentindo pra você. E se em outra academia o cara falar que em 1 ano você vai estar bom, ele vai estar mentindo pra você.
Eu acho que a arte marcial não é feita para bater. Ela é feita realmente para se defender e até mesmo, em algum caso extremo, talvez para imobilizar a pessoa, deixar ela não te atingir apenas. Olha, tem uma explicação que eu dei pra esse garoto que é assim, olha, você pode até bater no cara, mas aquele cara tem amigos. E como tem um amigo meu que é policial, ele fala assim, que o dedo é mais forte que o seu estilo e pega a longa distância. Isso é verdade. Acho que todo mundo tem que procurar, na realidade, um bem-estar. Com certeza. A nossa ideia é a paz. Claro. É engraçado que a luta para paz. É que, digamos que assim, para você conseguir um modo pacífico, realmente, na verdade, só para me autocorrigir, a agressão verbal é mais forte que a luta em si. Ou às vezes a agressão, na falta de qualquer tipo de agressão ou qualquer instinto de falar alguma coisa, acho que o silêncio, como dizem, é ouro. Fato. Então, às vezes, evita uma luta, evita uma briga, como eu sempre falo. Não vale a pena, não vale a pena. A gente não está naquela fase antiga da China antiga, há 500 anos atrás, que qualquer coisa era motivo para brigar. Hoje, mas eu acho que exatamente as artes marciais, elas vêm para trazer o autocontrole das pessoas, estou correto? Correto, corretíssima. E aí, nisso, você também aprendeu a ter autocontrole? Eu tenho muito autocontrole sobre essa situação. Tanto que eu tive um aluno meu, que ele entrou, ele tinha realmente a vontade de bater em alguém. E quando ele saiu da academia, eu falei, esse cara quer quebrar alguém na rua. Ele passou 3 meses de treino e simplesmente falou assim pra mim, perdi essa vontade. Porque ele viu, caiu na real, que não vale a pena. Não vale mesmo. Não vale a pena. Deixa eu ver aqui, tem alguns e-mails. O Eric pergunta, é eficaz essa arte marcial ou os movimentos são ensinados? Eric, né? Isso. Eric, assim, toda arte marcial é eficaz. E você só tem que conhecer a sua. E se você quiser um dia conhecer a nossa, você vai ser muito bem-vindo e muito bem recebido. Isso é excelente, porque querendo ou não, a arte marcial sempre tem seus lados. Todo mundo, para qualquer tipo de esporte, uma corrida, uma natação, precisa de dedicação, precisa de treino, e todas elas têm regras, né? Todas. O Paulo Moreira pergunta, quanto tempo de treino tem que ter para se tornar esse último grau de atleta? Olha, um mestre. Assim, para se tornar um mestre, não é assim tempo de treino. Por exemplo, eu posso ter 5 anos de treino, mas treinar uma vez por semana. Aquele cara tem 2 anos de treino e treina todo santo dia. O grau de mestre não é o tempo que determina, mas a qualidade do atleta, de dedicação. E até mesmo esses exames que vocês fazem, né? O exame, ele vai indicar o grau que você evoluiu para um grau novo que você vai aprender. Nem sempre você vai passar, depende realmente da sua desenvoltura perante a arte. Claro, com certeza. O Jorge pergunta, uma pessoa violenta pode fazer artes marciais ou é pior por ela ter esse comportamento mais agressivo? É Jorge, né? Isso, Jorge. Olha, Jorge, a arte marcial em si, ela não torna uma pessoa violenta, e nem uma pessoa violenta torna a arte marcial violenta. Que nem uma arma por si só não é violenta. A arte marcial em si treina a pessoa para ter a consciência do que está fazendo. Porque é exatamente o que falamos, né? Naquele caso da pessoa que falou que foi para a academia querendo bater em alguém, e aí chega quando a pessoa começa a fazer, desiste da ideia. Claro, que afinal assim, a arte marcial em si deixa você preparado para várias situações. E a minha visão particular, se eu quiser bater num leigo, eu vou estar muito errado. E tem uma regra que a gente segue na nossa academia, e se um dia eu usar minha arte marcial de um modo ilegítimo, eu vou me intitular como excluído do meu estilo. E eu vou me proibir de treinar outras artes marciais, porque eu não segui a filosofia. A filosofia eu vejo pelas outras artes que eu conheço, algumas que eu conheço, realmente quase todas elas seguem mais ou menos esse estilo. A violência não depende muito da arte marcial em si, sim da índole da pessoa. Quando ela quer pensar que vai utilizá-lo para o mal, ela vai utilizar. Relevante se ela treina ou não. A bomba atômica não foi feita para uso como arma. E, por ironia, o Albert Einstein, que criou, ele era religioso fervoroso. E ele se condenou por ter criado aquilo. Então, assim, quem usa
alguma coisa para o mal, é realmente o caráter da pessoa que está ali em jogo. Então, assim, a pessoa, ela é ou um jiu-jiteiro, ou uma pessoa que luta com Aikido, sei lá. Isso, a lei, inclusive, pouco que eu conheço, eu sei que qualquer coisa que você faça, sendo que você tem um histórico de lutas, você também será penalizado, a pena inclusive é maior. Você é considerado uma arma branca. Sim, existe uma lei que protege quem não treina. Exatamente, porque realmente é desvantagem para a pessoa que está na rua. Dando um bom exemplo, são os lutadores profissionais. Eles no tatame, você pensa, eles são brutamontes, mas fora do tatame, eles são doces. Exatamente. Eu brinco com as pessoas que eu conheço, algumas, de artes marciais como um todo, não uma específica. Eu falo que todos parecem umas moças, né? Não que eles sejam homossexuais ou coisas assim, mas se tornam muito mais educados, respeitadores, e eu falo que isso chega a ser civilizados, são os poucos civilizados, porque eles aprendem realmente como trabalhar e como lidar com cada situação. Posso até estar errada. Gui, nós temos as fotos do mestre. Vamos pôr também as fotos? O título dele é de Tao Su, o mestre vietnamita. Esse é o... Isso, esse é o meu mestre. Ele já está há quanto tempo? Olha, se não me falha a memória mesmo, que isso me fugiu mesmo, 30 anos para mais. Ele começou a treinar, ele treinou outros estilos, mas ele se especializou em Aikido. Isso é bem interessante. Ele também. Isso. Essa faixa com friso amarelo é o grau de mestre. Aí é uma arma que ele está usando. Isso, é uma arma, é um sabre vietnamita. São punhais. E aí esses punhais, como é que você faz para lutar? É realmente mais perto? Não, é uma arma de curta distância, fato, mas é uma arma evoluída que eu ainda não tive acesso. Então em breve terás. Tomara. Esse é o meu mestre também. O alongamento é muito grande também, né? A pessoa aprende a ter consciência do corpo. Olha, muita gente pensa assim, eu não consigo chutar na linha da cabeça, então eu não vou ser um bom praticante. Eu tenho um amigo meu, abraço Rogério, ele não tem um chute alto, mas se a perna subir na cabeça dele, o cara que chutou vai puxar. Com certeza. E realmente, eu acho que você começa a ter consciência do corpo. A arte marcial em si trabalha o encaixe do corpo, digamos assim, porque infelizmente a minha anatomia é diferente da sua anatomia. Claro. Então, mas a arte marcial vai fazer você ter um autoconhecimento, que você vai entender o que você pode fazer e o que dá pra você fazer. Ele pode fazer ginástica olímpica também. Ele pode ir lá pra travezinha, fazer o espacate. E, nossa, Daiane dos Santos vai ficar com inveja. Nossa, eu brinco com o meu mestre que assim, quando ele faz esse chute, ele não chuta e volta. Ele chuta e para. Ele fala que é um exemplo pra gente, mas se eu falar assim, mestre, um dia eu tiver metade disso aqui, eu tô feliz. Eu posso até fazer um chute dele igual parecido com esse, mas o cara tem que ser muito bom no flash. Já pensou ele chutando? Daqui a pouco nós vamos ter um programa de futebol. Ele pode chutar a bola vai pro gol de trás. E você viu que ele é magrinho, né? Então, gente, olha, uma nova técnica para as pessoas aí, ó. No Neymar, que não sabe o que fazer com a bola de novidade, ele pode fingir que ele tá indo pro gol dele, vai chutar e chuta pra trás, né? Deus me livre ser goleiro do chute do meu mestre. E assim, você viu, eu pesar uns 20 quilos a mais que ele. Ele me tira do chão de um jeito e fala assim, eu não sou nada. Isso é técnica ou é força? Posso te dar um exemplo? Depende. Vai ser um exemplo bem simples. Pode me dar sua mão, por favor? A outra, por favor. Assim, eu vou segurar de você de um jeito assim, ó. Pode se levantar, por favor? Eu não vou conseguir levantar. Não, pode só tentar. Não, eu fiz uma técnica de torção que te trava o seu corpo assim, usando 2 dedinhos. O que prova, força é totalmente desnecessário. Entendi. Tudo encaixe e técnica. Que afinal, nós não treinamos explosão muscular. Nós treinamos encaixe. Por exemplo, se você vê aquele chute, por exemplo, muita gente pensa, é força na coxa e na batata. Não, é encaixe de quadril. Tem muita gente que fala que existe muita força abdominal.
abdominal e no quadril, porque trabalhamos tudo. E quando você faz técnica de chute, nem sempre é só a perna que dói, mas é o corpo todo. Sim, eu creio que a técnica que você trouxe, ela movimenta todo o corpo, não tem como você ficar parado. Não, nós trabalhamos a anatomia do corpo, vai favorecer você a um grau de alongamento. Você pode ser uma pessoa corredor curto, você vai perceber, nossa, minha perna está levantando, nossa, eu não chegava aqui, agora estou chegando, minhas dores nas costas sumiram. Porque querendo ou não, vocês vão aprender a postura, alongamento, ou seja, gente, eu não sei o que vocês estão fazendo aí. Vamos treinar com Aikido. É uma coisa bem interessante, eu acho que ainda realmente não é conhecida, infelizmente, no Brasil, que pouca gente conhece. Infelizmente. Agora deixa eu falar mais algumas pessoas aqui, alguns contatos. O que fazer para a faixa preta? Dedicação. Isso eu acho que é em uma palavra, não tem como, gente. Qualquer coisa, realmente, é dedicação. Dedicação. Infelizmente, pagar é que nem estudar na faculdade. Se você não estudar, você não se forma. Simples assim. Marcelo, quais os atletas mais conhecidos no Brasil ou em outros países? De Aikido? De Aikido. Olha, Marcelo, o fato do Aikido não ser muito conhecido não vai indicar muito a minha resposta. E, querendo ou não, meu mestre é o mais conhecido no Brasil. Ele tem um peso, a faixa dele já tem um peso mundial. E no mundo inteiro existem poucos sétimos Dan. Como meu mestre é quinto Dan, ele já tem um peso mundial sobre isso. Isso é muito interessante. Porque na realidade eles falam nos outros esportes faixa coral, faixa... É faixa que não acaba mais. É faixa que não acaba mais. É verdade. É quase um samba do crioulo doido ali. Isso. Como fica o emocional na hora de uma luta? Existe alguma preparação psicológica antes de qualquer luta? Creio que na competição, né? Olha, o psicológico ajuda e atrapalha muito. Porque assim, nós ensinamos a lutar, mas o ensinar a lutar não é assim, eu vou quebrar tua cara para você aprender a lutar. E quando você faz um campeonato, é óbvio que o cara vai acertar um pouquinho pesado na sua cara. Isso vai mexer com o primeiro psicológico, que é o desespero. Ele está batendo em mim, o que eu faço agora? Mas tem casos que esse psicológico ajudou muito, porque uma vez eu estava brincando de luta com uma amiga minha, eu acertei o pé na cabeça dela para bagunçar o cabelo, né? Ela se entesou comigo de um jeito, falei, calma, estamos treinando. Querendo ou não, você realmente desestrutura. Fui pra provocar. Assim como até mesmo nas lutas de UFC, de MMA, você vê que as pessoas às vezes estão ali, os dois, um frente ao outro, e só a posição, a forma de ir lutar, a iniciativa de um desestrutura o outro. Claro, e sem falar que quando você está numa arena de luta ou de combate em si, é estranho que o mundo desliga a sua volta. Pode ter 500 ou 500 mil pessoas te assistindo, quando você está focado naquilo, você está concentrado, o mundo acaba. Só tem você e o seu rival. E as pessoas que ficam gritando em volta, vai, faz não sei o quê? Olha, quando eu participei do campeonato, pelos vídeos eu escutava o meu nome. Mas na hora era eu e meu parceiro de combate. É verdade. Porque muita gente fica gritando ali, ou seja, não adianta nada. Não, ficamos surdos naquela hora, porque a concentração tem que ser aquilo. Eu não posso me concentrar. Pega na perna dele, o quê? Porque senão a tua já foi, né? Isso. É verdade, faz sentido. Porque eu vejo realmente, acompanho algumas coisas, realmente eu vejo muita gente gritando, faz isso, faz aquilo, mas levanta o braço, pega na... É que aquela coisa, né? A visão de quem tá de fora é melhor de quem tá de dentro. Mas quem tá dentro tem que saber o que tá fazendo. Com certeza. Às vezes a estratégia é outra que o público tá vendo. Exatamente, mas querendo ou não, também tá aí o seu ensinamento, o seu aprendizado. Isso. Querendo ou não, na vida a gente aprende assim, né? E o psicológico, eu não vou dizer que você sempre vai estar acostumado. Pra mim, eu acho que eu nunca vou me acostumar com mexer com o meu psicológico. Tem que me adaptar a isso. Eu acho que ninguém, né? Não, nossa, nunca pode se dizer, estou preparado 100% para aquilo. Até mesmo porque, querendo ou não, um combate, ele nunca é estruturado. Um combate sempre muda. É que assim, eu e meu parceiro podemos treinar o mesmo estilo, mas ele pode ter um jeito diferente de lutar do meu. Que nem, eu sou defensivo, ele pode ser ofensivo. Ele gosta de ir mais pro chão, eu já gosto de lutar a longa distância e em pé. Então,
cada parceiro novo é Você vai saber o que te espera ali na frente. Nunca pode se esperar que lutou com um, lutou com todos. Na realidade, acho que o trabalho psicológico é exatamente esse, é não ter a certeza. Afinal, não temos certeza de nada nesse mundo. Enquanto você está realmente na retaguarda aguardando aquilo, é melhor, aguardando de tudo, é melhor do que você falar, não, agora realmente eu tenho condições de enfrentar o oponente. O fundador do estilo uma vez falou uma frase que é assim, mais ou menos assim: se um dia eu achar que já estou bom na arte marcial, é porque eu já desisti de treinar. Isso é verdade. Se eu desistir de crescer na vida profissional... não podemos ficar estacionados, né? Exatamente, nunca. O Jorge pergunta: quais as fases ou etapas nas faixas e utensílios, nas armas? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quais as fases ou etapas das faixas? Isso a gente já falou que são a faixa branca, e existe 4 etapas, certo? Isso. E quais a parte que você começa a utilizar as ferramentas, as armas brancas? Assim, existe uma separação nas armas. As armas, a gente implementa em cada graduação, mas ela é um estudo à parte. Entendi. Então você pode fazer o Kwankido, chegar à faixa preta e nunca ter utilizado uma arma. Isso. Que afinal, eu até falei com um amigo meu, eu não vou andar com uma espada na rua. Claro que não. Não. E se eu me desenvolver só em armas, como é que vai estar a autodefesa? Se eu estou sendo agredido na rua, droga, onde esqueci minha espada em casa? O meu leque ficou. Meu leque, droga. Entendi. Você só pode se defender no calor. Isso. Assim, o treinamento com armas, ela é um estudo bem mais evoluído. A gente implementa em aula, sim, mas a gente não dá graduações agora por arma. Ela vai atingir a sua graduação com seminários com o fundador do estilo. Mas é uma outra história. Então, mas querendo ou não, isso não é assim. Se a faixa branca, ela não pode ter uma arma. Assim, cada graduação vai ter sua arma própria. Armas de corte, só depois da faixa preta. Que afinal, a gente não pode dar uma faca para qualquer um. Não, claro. Então, é isso que eu gostaria de saber. Assim, se chegar, por exemplo, eu vi em algumas fotos ou pesquisas em sites, eu percebi que as pessoas assim, tem um leque, então isso tem, assim, cada um vai tendo digamos, a graduação das armas também. Assim, as armas, a história delas é um pouco engraçada, que muita gente pensa que as armas nasceram na guerra, assim, mas na verdade eram materiais agrícolas. Uhum. E assim, para nível iniciante, o que a gente trabalha? Bastão longo, que é um bastão do tamanho da pessoa, um pouco maior, um nunchaku, que o pessoal das antigas conhece da arma do Bruce Lee, Sim. que é os dois bastões junto com uma corrente ou uma corda. E o bastão curto, que é um bastão que mais ou menos tem os seus 70 centímetros. Entendi. Essas são as armas iniciantes. Depois tem o sabre, o facão, a lança com a foice foice em si, a katana, essas armas de corte em si. Sim, porque querendo ou não, isso machuca também, né? Então acho com que era certeza. mais ou menos isso que ele estava perguntando aqui, o Jorge. E o Cleiton também pergunta: a arte marcial é a mais pura educação corporal? E é verdade. Tá certo, Cleiton. Realmente a gente tá... Ele entendeu mais ou menos o que eu quis dizer. Exatamente. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Querendo trabalhar o Kwankido como um todo, definir o Kwankido como um todo, realmente é a educação física, a parte, digamos, física mesmo da pessoa, e tanto a parte também disciplina emocional. Claro, inclusive o pessoal pensa, arte marcial tem que treinar quando é criança? Eu falo, não. E tem uma história da minha academia que um senhor ele entrou com 70 anos de idade, nunca praticou nada na vida. E eu falo que ele foi exemplo naquela academia, porque ele fazia o que muito moleque de 10, 15 anos não fazia. É muito interessante isso, né? Muito. Eu até brinco, ele não tinha chute alto e não tinha condicionamento físico, mas se eu falasse pra ele, vamos tentar fazer uma mortal hoje? Bora tentar. Eu acho que também vai da pessoa ter vontade, né? Não, a vontade em si vai determinar o atleta. Entendi. E mulheres treinando, como que é esse trabalho? Dá até medo. É mesmo? O pessoal pensa, é delicadinha, tudo mais, mas... Não, mulheres têm uma pegada muito firme. É como eu falei, quando a mulher entra com foco, quer aprender, ela aprende. Uhum. Inclusive eu falo sexo frágil, é coisa do passado. Mas elas geralmente, quando elas entram em combate, entram com homem ou com mulher durante as É uma aulas? questão ética.
Em campeonato é mulher contra mulher. Uhum. Mas em aula é mulher, homem, tudo misturado. Que afinal, numa situação de agressão física, o sexo não vai determinar o agressor, né? Claro, isso é verdade. Elas entram geralmente realmente por autodefesa? Nem todas. Algumas entram assim pelo fato de autodefesa, sim, mas a maioria quer saúde, quer praticar um esporte, ou porque Quer perder peso. não tem nem o que dizer. Então eu acho que todas elas, né? Mulher, ela nasceu querendo perder peso. Não, é um fato da vida, né? Uma coisa agradável leva a outra coisa agradável. Perder peso e aprender. Com certeza, eu acho que isso, o esporte, a saúde, querendo ou não, todo mundo deve praticar, sim. Relevante, se arte marcial, futebol, natação, vôlei, pratique. Existe alguma contraindicação para o Konkidô? Problemas cardíacos ou alguma outra coisa que a pessoa não possa praticar? Fazer sem vontade. É mesmo? Isso, porque assim, como eu treino aeróbico, é óbvio que você vai ter um acompanhamento médico. O médico vai falar assim, não exagera. Uhum. Você vai ter o seu limite corporal. O instrutor não vai saber quando atingir o limite do aluno. O trabalho do instrutor é fazer ele ultrapassar o limite. Mas se o aluno falar assim, esse é o meu limite, ele vai tentar ultrapassar um pouquinho para ganhar seu condicionamento e gradativamente vai fortalecimento. Que nem, eu tenho um aluno, ele é asmático. O pai dele estava conversando comigo que desde quando ele começou a treinar, as crises de asma dele sumiram. Com certeza, vai diminuindo. Tem pessoas na minha família que teve sempre crises de bronquite, falaram, vai fazer algum esporte, ele começou a fazer, e ele vivia internado. E a partir desse momento que ele começou a praticar esportes, ele raramente tem crise de bronquite. Isso. Agora, no meu caso, eu tenho um batimento cardíaco acelerado, ele é dobro do normal. Assim, a gente pede um acompanhamento médico, mas a gente tem que confiar no que o atleta fala também, porque Entendi. Nós não somos médicos. E se o aluno fala que o médico dele deu permissão para treinar, a gente vai fazer uma visão de como ele age em aula. Se ele está fungando muito, se ele está sentindo muita palpitação. Aí quando ele começa a sentir assim, estou passando mal, a gente percebe que ele está se sentindo mal muito rápido, a gente já conversa com ele e fala assim, o que está acontecendo? Você está sentindo o quê? Aí se ele fala assim, estou sentindo isso, a gente muda o grau de treino para ele. Entendi. Porque se eu fosse treinar isso, com certeza, pode deixar o SAMU de pronto atendimento, porque eu já fico ali. Assim, na minha primeira aula, eu era sedentário mesmo, mas eu era o único faixa branca na época que tinha, né? Porque os outros tinham uma graduação. Aí, todo mundo fazendo, meu mestre fazendo aquele treinamento puxado, eu lá fazendo, não vou desistir. Eu falta uma semana de dor depois. Não, eu tento não desistir, gente, mas olha, eu vou confessar. É difícil pra mim, viu? Não, mas o resultado vai ser muito agradável. O mestre Tong, ele tem uma frase bonita que é assim, o caminho é longo, as raízes são amargas, mas o fruto é doce. Verdade. Roberto, eu queria agradecer muito, imensamente a presença. O prazer é todo meu, eu realmente estou muito feliz de estar aqui, foi um prazer total te conhecer. Obrigada. E é claro que a gente quer deixar aqui o recado de vocês da Academia União, como existe telefone de contato? Existe, posso deixar? Claro. Posso deixar o site também? Claro, fica à vontade. Mais abusando já. Bem, o nosso telefone é o 4992-7651. E o nosso site é o www.quankido.com.br. QWANKIDO. Isso é muito importante falar, porque quando me falaram Quankido, eu procurei Quakido, eu procurei qualquer coisa, mas eu não achava o nome. Então... bem www.QWANKIDO.com.br. Então, entra lá no site, procura mais informações, que com certeza você vai aprender muito sobre essa arte marcial, e querendo ou não, se você viu, é muito interessante. Nós ficamos por aqui, eu queria deixar um beijo, um abraço para a Márcia, espero realmente sua melhora, Márcia, e vamos marcar uma próxima entrevista, e um beijo enorme para você que está aí do outro lado, nos assistindo, e muito obrigada pela sua audiência, e até o próximo programa.
6 de maio de 2008. Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto dos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteira. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos, site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.